paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos na EBD, Escola Bíblica Dominical. Você está na EBD, tá bom? Muito bem. Já sabemos que estamos nesse trimestre, terceiro trimestre de 2018, perdão, 2022. Estudando o título da nossa lição, os ataques contra a Igreja de Cristo, tá certo? E a nossa lição de hoje é a lição de número 9, onde nós estamos estudando aí várias sutilezas, né, que vêm trazendo ataques à Igreja de Cristo, tá certo? Mas, nessa oportunidade, a nossa lição vai estar falando sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Vamos entender o que é isso. Quem são esses desigrejados e quais são esse movimento que estamos falando? Muito bem. A introdução, o nosso textual nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia do julgamento do Senhor. O dia referente aqui à sua grande vinda está em letra maiúscula, tá certo? Vamos lá. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdade da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, como falamos, há um movimento contrário aos verdadeiros ensinamentos da igreja, né, chamados de os desigrejados. Vamos entender nesta lição o que pensa, ou o que eles pensam, esses chamados desigrejados. Muito bem, amados. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte, que existem dois movimentos que estão surgindo no meio chamado evangélico, ou no meio cristão, nas últimas décadas. Esses movimentos, a nossa lição vai estar dizendo na introdução que eles trazem os chamados. Primeiro, o movimento de uma igreja chamada a Igreja Emergente, né? Quando dizem que são pessoas que não têm igrejas, né? Pessoas que não têm igrejas, ou seja, a igreja emergente, ou aquela igreja que não é considerada, que não querem ser chamados de igreja, ou muitas das vezes eles nem gostam de ser chamados de igreja. Então um aspecto de convívio social, né? Uma maneira que eles tratam socialmente de vida, mas não são igreja, mas querem ser donos da verdade, tá certo? E os desigrejados. Então são esses dois movimentos que nós vamos estar estudando, onde a nossa revista vai estar nos dizendo que esses movimentos estão crescendo de uma maneira exponencial, tá certo? De uma maneira muito rápida e uma larga escala, uma escala uma grande escala de crescimento desses dois movimentos, ou do movimento dos
desigrejados, tá? Esse é um fenômeno de natureza social, religioso, tá? E espiritual. Então esse fenômeno é um fenômeno de natureza social, religioso, né? E espiritual. Nós vimos na lição passada, ou nas lições passadas, onde vem nos trazendo uma certa direção para esse tipo, para esse movimento, né? E esses desigrejados acabam vindo daquelas sequências, daquelas pessoas, das sequências de aula que nós tivemos aqui, né, nas aulas anteriores, onde nós falamos sobre o politicamente correto, que vem na contramão da igreja, ou do que a igreja pensa, ou do que as verdades fundamentais da igreja professa, ou no credo da igreja, o que a igreja prega e professa como fé. Então, esse politicamente correto trabalha na contramão disso, e os desigrejados estão mais ou menos alinhados com essa vertente, né? Com o que essa turma pensa. Muito bem. Ainda está falando aqui na nossa revista que esse pessoal, eles têm um problema. Eles, na sua análise, eles acham que são, né, os donos da verdade, né? Eles ainda acham isso, mas vamos ver isso mais para frente. Muito bem. E aí qual vai ser o intuito da nossa lição? O que a nossa lição vai estar mostrando? A nossa lição vai estar trazendo, nós vamos procurar aqui entender o que esse povo pensa, qual é a natureza desse fenômeno que está surgindo, ou que vem surgindo com uma larga escala de crescimento, né? Tanto no aspecto religioso, religioso social, e um tipo de espiritualidade superficial, né? Que é o caso dos desigrejados. Muito bem. Desta forma, a nossa análise procura entender como pensa um desigrejado, suas características, sua crença e prática. Tá? Então, nós vamos estar dizendo o que pensa um desigrejado, qual a característica desse camarada que ele tem, e o que ele qual é o que ele pratica, né? Aí nós vimos aqui que quatro características vai estar nos apontando para um desigrejado, né? 4 características. E aí nós vamos estar falando aqui no nosso tópico sobre essas características. Muito bem? Vamos lá. Visão e prática do movimento dos desigrejados. Primeiro tópico. Qual a visão e prática do movimento dos desigrejados? Olha, um ensino anti-institucional, tá? Então nós vemos que a visão deles, eles professam um ensino anti-institucional. Nesse movimento anti-institucional, eles são contra a organização e institucionalidade. Eles são contra esta organização. Olha o que diz na nossa revista.
Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Ou seja, eles acham que a igreja não precisa dessa organização toda que temos. E também não precisa de uma instituição, de ser institucionalizada. Eles acham que a igreja tem que ser, por um acaso, não precisa de compromisso, não precisa de ter nada de preto no branco, entre aspas, né? Então, é isso que pensa o desigrejado. Muito bem. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque nós vemos que nas cartas paulinas, essa ideia da institucionalização da igreja, que nascido solar em Constantino, na época da reforma, digamos assim, isso cai por terra. Por quê? Porque não foi Constantino, não foi na época de Constantino que fez teve a institucionalização da igreja. Nas cartas paulinas nós já vemos que o apóstolo Paulo já fala sobre esse procedimento de institucionalização da igreja. Nós vemos na igreja de Coríntios uma organização ali, trazida pelo apóstolo Paulo, porque ali na igreja de Coríntios tinha um problema muito sério doutrinário, tinha um problema muito sério espiritual e um problema muito sério também teologicamente. Então nós vemos ali que o apóstolo Paulo chega na igreja de Coríntios e ele começa a ensinar aquela igreja, como que eles deveriam estar se comportando como ser humano num local e como igreja também nesse mesmo local, só que tratando da parte espiritual, tá? E nós vemos isso. Então, um desigrejado, nós vimos aqui, que eles pensam no seguinte: assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo, que passou a regulamentá-la. Então a igreja, existe uma doutrina, existe um credo religioso, ou existe uma organização, existe a necessidade de templos, enquanto um desigrejado, ele pensa o seguinte, que eles não precisam de hierarquia, eles não precisam de um código doutrinário, não precisam de templo, eles são contra os templos, e eles também são contra, eles dizem que eles são um modelo de igreja, porque eles parecem com a igreja primitiva. É isso eles que dizem. Por quê? Porque eles não precisam de nada disso, então eles são guiados, eles dizem que são guiados pelo Senhor, Jesus é o único pastor. É verdade que Jesus é o único pastor, mas eu preciso obedecer às rédeas da igreja, para ter o meu Senhor como o meu pastor. Quando ele fala lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é exatamente essa hierarquia. Quando eu considero como pastor, eu obedeço
as normas e as diretrizes de uma organização, tá? De uma organização, e não apenas uma situação apenas como organismo, né? Apenas como organismo. Eu tenho que obedecer, né, a organização como instituição, porque não existe um organismo sem uma organização, né? Muito bem. Subtópico 2 vai falar sobre um ensino anticleriana. Um ensino anticleriana. Amados, nós vamos aqui, ainda voltando aqui no tópico 1, no subtópico 1, nós podemos observar que quando eles dizem que a igreja primitiva não precisava de templo e como fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 6 ao 14, ali está falando de uma razão contextual, ou seja, da época, a dificuldade da época, e até porque os apóstolos naquela época eles estavam sofrendo eles eram extremamente carentes, e carentes de tudo, e eles estavam sob ataques, né, debaixo de problemas, de perseguições. Então, a igreja naquela época não tinha um templo exatamente por causa desses problemas, mas a igreja ela já era reunida em casas, né? Como uma forma de organização. Então, cai por terra esse processo da igreja não precisar de uma organização, porque a organização qualquer organismo, seja ele qual for o tamanho, precisa de uma organização, e a igreja não é diferente, tá certo? A igreja não é diferente. Muito bem. O ensino anticleriano, o que é isso? Quando fala anticleriano, eles também são contra uma liderança, são contra qualquer tipo de liderança. Quando falam na liderança pastoral, pior ainda. Então eles são contra essa liderança. E ele diz que a igreja não precisa de um templo, né? Conforme nós já falamos aqui no subtópico 1. O que ele fala aqui? Olha, por ser um lado, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja. Por outro lado, contra também todo e qualquer sistema governamental da igreja. Isso significa que os sem igrejas são contra os exemplos presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Então eles são contra isso aqui. Por quê? Na verdade, eles querem ficar como igreja, mas sem ter uma conta a prestar, né? E isso é impossível a gente viver numa sociedade, né? Ou quando se trata da nossa vida espiritual, muito mais ainda, né? Não conseguimos viver uma vida espiritual sem um cajado, digamos assim, né? Debaixo de uma liderança. Tem que haver essa liderança, porque o Deus que servimos é um Deus organizado, é um Deus que ele dá uma certa autonomia, né, para o serviço da sua obra, e ele requer também dessa autonomia que ele dá uma responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade está
processo, a prestação de conta como instituição, como institucionalização, essa prestação de conta diretamente ao organismo, né? E quando se trata desse organismo, nós vamos ver no próximo tópico que esse organismo é muito mais severo, porque é um organismo vivo, a igreja é esse organismo, tá bom? Vamos adiante. Tópico de número 2. Tópico de número 2, nós vamos falar sobre a natureza da igreja neotestamentária. Qual é a natureza da igreja neotestamentária? Tá? Nós vamos ver que os desigrejados, eles tratam deste assunto como eles sendo esta natureza, né? E nós vamos ver, provar isso, que não é verdade. Eles não podem abraçar isso como os donos da verdade. Por quê? Porque eles não estão enquadrados nas verdades fundamentais da igreja primitiva. Tá? Então, um organismo, nós sabemos que a igreja ela é um organismo e ela também é uma organização. A igreja é um organismo, mas é uma organização. Como organismo, ele é um órgão vivo, a igreja é um órgão vivo. E este órgão é o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, que praticamos esse processo doutrinário, né? Que vivemos debaixo de hierarquias, que obedecemos um código doutrinário, né? Esse código doutrinário não foi criado agora. No caso da igreja, no caso das Assembleias de Deus, por exemplo, com base na palavra de Deus, esse código doutrinário das verdades fundamentais, isso foi do credo de fé das Assembleias, por exemplo, isso se deu nos anos de 1916, ou seja, estamos com mais de 100 anos. Então, a igreja ela está dentro de um código doutrinário perante as Escrituras, perante os ensinamentos apostólicos, né, e proféticos da igreja, perante a Bíblia Sagrada. Né? E esse código foi com base nisso e vem desde 1916. Isso estou falando apenas de uma instituição. Como instituição, a igreja como instituição. No caso, a igreja na qual congregamos como instituição. E aí vem outras denominações perante a sua instituição com base na palavra de Deus, com base na Bíblia Sagrada. Tá? Então, cai por terra esse negócio de não precisar de organização, não precisa de um código doutrinário, não precisa de tempo e, em quarto lugar, eu não preciso de nada disso e ainda quero ser o dono da verdade. Está fora da cogitação ou da igreja. Tá bom? Então, voltando aqui. Então, ela como organismo, ela é um órgão vivo, é o corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja. Com esse organismo, a igreja ela é formada e compõe todo tipo de pessoas, como fala aqui na revista. Compõe todo tipo de pessoas de diferentes raças, nações, tribos, línguas, né, povos, e aí vai. Né? Com isso, ela existe independente de estatuto. A igreja, como organismo, né? A igreja, como organismo
vivo, como órgão vivo, corpo de Cristo, ela existe independente de instituição. Mas esta mesma igreja precisa de uma instituição para organizar esse organismo. Tá certo? É meio complexo, mas esta instituição precisa desses processos de hierarquia, de código, de templo, né? Não podemos ser contra isso. Tá? O que acontece? Então, ela independe, a igreja como organismo independe disso, mas precisa da organização. Então, ela precisa de templo, ela existe independente disso, ou de estabilidade, condição social humana. Então, independente de qualquer estabilidade, condição humana, ela como organismo ela existe, tá bom? Mas ela como organismo, para administrar, precisamos de estar debaixo de uma hierarquia, de um cajado espiritual, né, para que esse organismo seja organizado. O Deus que servimos, o Deus de Israel, é um Deus organizado. Ele não pode ser de qualquer maneira, não. Tem que ser organizado. Muito bem. Continuando aqui, uma organização. Aí o que acontece? Os desigrejados, eles dizem o seguinte, eles alegam que eles pertencem a uma igreja puramente orgânica, né? Ou seja, sendo livres, sem precisar de uma prestação de conta. Tá? Então, eles querem ser independentes, né? Eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de ter um templo para congregar, eu sou livre. Então, eles pensam nesse processo como um ser independente, sem nenhuma ligação, o que não é verdade. Tá? E também o que pensam os igrejados? Não existe organização e eles são sem organização, ou seja, não existe organismo, né, sem organização. É o contrário do que eles dizem. Não, eles dizem que eles são um organismo, né, eles são um organismo apenas orgânico, né, e que não precisa dessa organização. Não precisa dessa organização. Aí eu pergunto para um desigrejados, lá na casa dele, qualquer um pode entrar, né? Chegar empurrando a porta, entrar sem pedir licença, sem falar com o proprietário, com o dono? Então é o que ele pensa, né? Se pode, então tudo bem, podemos até concordar com a sua ideia. Caso contrário, não. Como é que não existe uma organização num organismo? Então, a propriedade de uma pessoa também é um organismo vivo e que lá dentro precisa de uma organização, porque não é de qualquer maneira que eu vou me comportar dentro da casa do meu vizinho, ou dentro da casa do próximo. Então, assim também é a igreja. Não podemos, de maneira alguma, permitir ou dizer isso, né? Ou tolerar essa barbárie. Muito bem. Então, esse desigregado pensa isso. Na igreja primitiva, eles dizem que na igreja primitiva um sistema tinha. Então, nós vamos afirmar que na igreja primitiva tinha um sistema de governo, né?
vemos aqui, ó. Nós vemos aqui. Então, qual era o sistema de governo da igreja primitiva? Nós vemos lá no livro, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que a igreja ela era formada por apóstolos, ela era formada por profetas, evangelistas, presbitérios, pastores, diáconos e mestres. Então, existiam essas pessoas ou esses departamentos que organizavam a igreja como instituição, né? Essa instituição estava dentro de um organismo. Esse organismo, como órgão vivo, o corpo de Cristo, precisa ser organizado. Tá? Então, estes homens aqui, ó, estas pessoas, ou esses departamentos, eles tinham um código doutrinário para a igreja. Então, na igreja, não podemos viver de qualquer jeito, não podemos viver na igreja de qualquer maneira, conforme eu falei aqui anteriormente. Então, de qualquer maneira, eu não posso viver na igreja. Então, eu posso chegar, aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas eu preciso obedecer um código doutrinário, uma doutrina da igreja, porque aqui precisamos de sermos, alcançar um objetivo, que é a nossa salvação. E a salvação não é tomada à força. A própria Bíblia vai dizer, não é de qualquer maneira que eu vou consegui-la. Muito bem, vamos adiante. A nossa tópico de número 3 vai falar sobre a importância e a necessidade da igreja. Importância e necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. Olha, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Vamos ler em Efésios? Efésios capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Efésios, capítulo de número 2, no versículo 9. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. O que é isso? Essa passagem, esse texto vai estar falando sobre os gentios e os judeus, tá? Que eles são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, ou seja, mediante o sacrifício do Calvário, Deus agora une judeus e